O crime da motosserra marcou o Acre em 1996 e ganhou repercussão internacional em função do grau de crueldade com que ele foi executado. A vítima, Agilson Firmino dos Santos e seu algoz, o coronel e ex-deputado Delbrando Pascoal e o grupo que ele comandava. E Delbrando virou político e era um homem muito conhecido, respeitado e temido no Acre. Hoje vamos contar a história do crime da motosserra. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Faz tempo que a gente tá com esse roteiro. Aliás, pessoal, nos siga nas nossas redes sociais, siga a gente no @Joel Paviotti aí, que eu vou atualizando vocês de segurança pública e tal. Passou aí na tela. E aí a gente pode interagir um pouco mais próximo lá no Instagram. A gente tá com esse roteiro estocado faz tempo e a gente só queria averiguar mais as fontes, as referências, os processos para poder escrever sobre ele e falar sobre ele. No Acre, por exemplo, esse estado, esse crime ele é proibido de ser falado, porque até hoje as pessoas temem muito o cara que cometeu esse crime segundo a justiça, certo? Então a gente vai tratar aquelas informações como a gente sempre trata, com a seriedade que a gente sempre trata, certo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí com a galera para ajudar no nosso trampo. Edu, meu querido, por favor, roda a vinheta. Galera, em 1996, um crime terrível marcou o Acre, ganhando repercussão nacional, tanto pela brutalidade do crime, como o crime foi executado, né, quanto pelo fato de que envolvia uma figura importante na política do estado. Conhecido como crime da motosserra, esse delito teve como vítima Agilson Firmino dos Santos, conhecido como Baiano. Ele perdeu a vida de um modo bem complicado, tá? Ele vai falar aqui pra vocês, bastante pedado. O homem que tirou a vida de Agilson, segundo a justiça, em todas as instâncias já julgado, foi o coronel da Polícia Militar, deputado federal cassado, Ildebrando Pascoal. E quando nós falamos de Ildebrando Pascoal, dá arrepio em muita gente que conheceu ele. A gente precisa aqui parar pra falar quem foi esse personagem, porque sem saber quem é Ildebrando Pascoal, fica impossível compreender como esse crime ocorreu. Galera, Ildebrando nasceu em Rio Branco, capital do estado do Acre, e se formou como coronel da Polícia Militar em uma época que a região era uma espécie de velho oeste mesmo. E o Ildebrando foi um cara que marcou o Acre e a população acreana de várias maneiras diferentes, nem sempre boas, nem sempre ruins. Nós perguntamos para alguns acreanos o que achavam dele, e a resposta é que todo mundo tinha medo do cara. E aí os caras falam assim, ó, é sério galera, os caras falaram assim, ó, muitas dessas pessoas que a gente falou, olha, o cara era temido, era violento, mas Rio Branco não era a bagunça que é hoje. Não sei se é um tom nostálgico que os caras colocam e tal, mas eles dão esse tipo de resposta. E é complexo essa resposta, porque pra muita gente, né, Ildebrando substituía o Estado e provia segurança através dos métodos violentos que ele usava para fazer isso. Segundo a justiça, Ildebrando tinha, inclusive, um grupo de tirar a vida de pessoas. E o que ele fazia com o pessoal que afrontava ele era de embrulhar o estômago. Isso se as pessoas tivessem coragem de afrontá-lo, né? Porque diziam que isso era muito raro por lá. As pessoas tinham medo até de olhar para ele. E o Ildebrando, pessoal, foi processado e acabou sendo condenado por um crime que acabou comovendo e mobilizando o Acre e os arredores. Obviamente que muita gente gostava ainda do Ildebrando Pascoal, porque, enfim, o cara foi, inclusive, eleito deputado federal. Então, é uma figura bastante controversa, e isso não quer dizer que ele não tenha cometido os crimes, né? Porque a justiça já julgou e bateu o martelo para isso em todas as instâncias. A vítima desse crime que nós vamos falar para vocês, que o Ildebrando Pascoal executou, chama-se Agilson Firmino, e ele nasceu na Bahia e foi pro Acre. Ele levou a esposa e os filhos em busca de oportunidades nos bairros que estavam crescendo ali em Rio Branco. A família acabou montando um restaurante de comidas típicas nordestinas na capital acreana. Do Acre, Agilson Firmino conheceu e virou amigo de um cara chamado José Hugo, homem que tirou a vida de Itamar Pascoal, irmão de Ildebrando Pascoal, em 30 de junho de 1996. José Hugo teria discutido com Itamar Pascoal, irmão de Ildebrando, em um posto de gasolina, e durante a briga ele teria tirado a vida do irmão do Ildebrando com um tiro no ouvido. Com o falecimento do irmão, Ildebrando Pascoal iniciou uma jornada em busca de vingança. O Ildebrando nunca superou o falecimento do irmão, ainda mais por um tiro de pessoas que sabiam que ele era irmão do Ildebrando. Na época, o Ildebrando comandava a PM do estado e liderava um grupo que tirava a vida de pessoas, o que lhe permitiu começar uma verdadeira caçada em busca do homem que tinha tirado a vida do seu irmão. Ele chegou, galera, a espalhar cartazes com imagem
de Hugo e oferecer recompensa para quem dissesse algo sobre o seu paradeiro. Isso tudo já foi chancelado pela justiça, estamos relembrando aqui. Ao descobrir que Baiano tinha presenciado o falecimento de seu irmão e que era amigo do José Hugo, ele também se tornou um inimigo do coronel Hildebrando Pascoal. A vítima foi pega pelo grupo do Hildebrando em uma oficina mecânica enquanto esperava o conserto do seu carro. Segundo declarações de sua esposa, Dona Evanilda, ele não sabia do paradeiro de Hugo, mas isso não foi suficiente para salvar a vida dele. Depois de levarem a Gilson Firmino, policiais da Paisana foram à sua casa e informaram que a Gilson tinha sofrido um acidente depois de dirigir embriagado. Os policiais ainda teriam tentado levar um dos filhos de Agilson, mas a esposa não permitiu porque eles eram menores. A esposa de Agilson foi levada para o quartel da PM e um pouco depois, policiais voltaram até a casa dela e disseram que precisavam que um de seus filhos acompanhasse. A filha dela se ofereceu para ir, mas os policiais levaram um dos meninos, na época com 13 anos de idade. E galera, os caras pegaram o filho dela e ela encontrou o corpo do filho foi encontrado e ele estava baleado e com o corpo queimado com ácido muriático. Mas o horror não pararia por aí. Dona Evanilda ainda teria que lidar com a perda do marido, que não sobreviveu à sessão brutal que foi submetido. Segundo a justiça, Hildebrando Pascoal e seu grupo cometeram o crime que tirou a vida do esposo e filho da Dona Evanilda. A Gilson foi picado com uma motosserra e ainda teve um prego inserido no meio da testa. Parece coisa daquelas séries lá do México, né? Enfim, o negócio aconteceu aqui. Os restos mortais de Agilson Firmino foram jogados em uma avenida de Rio Branco, né? Capital do Acre. E as testemunhas do crime também foram eliminadas. E aí não caiu na conta de ninguém isso, tá? Simplesmente elas sumiram. Os corpos das testemunhas também foram espalhados pela cidade como uma forma de reafirmar o poder do grupo e uma forma de intimidar as pessoas. Dona Evanilda e os 2 filhos que sobreviveram ao crime voltaram para a Bahia e lutaram por uma reparação do Estado diante da execução do marido e do filho, mas não conseguiram. Ela passou a trabalhar de doméstica para criar os 2 filhos e nunca esqueceu a perda que marcou sua vida. Além dessa dor imensa, a família ainda teve que lidar com o fato de que acabaram apresentando o Baiano como bandido em alguns jornais. Quanto a Hildebrando Pascoal, pessoal, em 1998 ele foi eleito deputado federal no Acre, pelo Acre, né? Mas acabou tendo o mandato cassado por conta das acusações de envolvimento nesse crime e em várias outras atividades. Em 1999, ele foi preso e condenado pela execução de Agilson Firmino e por outros crimes. É importante dizer que esses delitos, novamente, foram julgados em todas as instâncias. O procurador do caso, responsável pela acusação, era Pedro Táxi, e ele tentou levar o julgamento para fora do estado. Ele dizia que era impossível condenar Hildebrando Pascoal no Acre, e a defesa usou isso para tentar emplacar a tese de que tirar o crime do Acre era realmente para condenar o Hildebrando e ele estava sendo vítima de perseguição. As condenações do Hildebrando chegaram a somar mais de 100 anos. Só no crime da motosserra ele pegou uns 50. No início de 2019, Hildebrando Pascoal foi colocado em prisão domiciliar. O cara que tirou a vida do irmão de Hildebrando também foi executado, mas o crime prescreveu sem ter um mandante ou um executor. Hildebrando Pascoal ficou 17 anos em regime fechado pela execução de Baiano. Hoje ele cumpre pena em regime domiciliar, porque passou inclusive dos 70 anos de idade e ele tem sérios problemas de saúde, certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma história que a gente trouxe pra vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido ela legal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo pra fazer ele chegar em mais pessoas, pra fazer com que o nosso canal também chegue em mais pessoas e a gente possa melhorar sempre o nosso trabalho. A gente pede também que, se possível, ajude a gente no Apoia-se. Você faz uma assinatura a partir de R$2, vocês têm conteúdos exclusivos, como vídeos, fotos, reacts que a gente faz, que faz para os membros do nosso canal, certo? E caso queira ajudar a gente monetariamente também, faz por Pix, tá? Um abraço, fui, valeu!